Olá, eu sou a discente Adria Holanda e a minha dupla é a Gabriela Arruda e nós vamos apresentar o nosso projeto final da nossa estação de tratamento de efluentes industriais em uma fábrica de laticínios. Eu vou apresentar o modelo em 3D navegável e as pranchas principais, que são as plantas de locação, situação, planta baixa e de cobertura. Vou abrir o SketchUp e aqui nós temos a porta de acesso principal da estação, mas a estação, de fato, o primeiro equipamento é este aqui, que é o gradeamento. O gradeamento, ele vai remover os sólidos grandes e materiais flutuantes e vai evitar danos nos equipamentos posteriores. Aqui está a tubulação que se conecta à próxima etapa, que é a caixa de gordura. Essa caixa de gordura, ela vai separar a gordura e os óleos flutuantes dos efluentes e ele vai promover a eficiência do tratamento. E logo em seguida nós temos o tanque de equalização. O tanque de equalização, ele vai equalizar a carga desses efluentes e ele vai promover, vai garantir, na verdade, um fluxo constante e uniforme para o tratamento. Depois nós temos o decantador primário. O decantador primário ele vai permitir a sedimentação de sólidos suspensos e vai reduzir a carga orgânica da água. Depois, na unidade físico-química, e a unidade físico-química ela vai realizar processos como a coagulação e a floculação, melhorando a remoção de contaminantes. Depois nós temos o reator biológico. O reator biológico ele vai utilizar micro-organismos para degradar essa matéria orgânica, que vai ser essencial para a purificação da água. Em penúltimo, nós temos o decantador secundário, que ele vai separar esses sólidos formados no reator biológico e vai permitir a clarificação desse efluente tratado. E depois nós temos, por último, nós temos o leito de secagem de lodo, que ele vai desidratar todo esse lodo que foi gerado durante esse tratamento e ele vai reduzir o volume e também vai facilitar o seu descarte. Aqui mais acima nós temos a casa de bombas, que é essa daqui, e a cabine de controle. Elas não participam de forma direta no tratamento desses efluentes, mas a cabine de controle ela vai monitorar todo o processo. Essa daqui ela vai monitorar todo o processo, também vai garantir a eficiência e a segurança dessa operação dentro da estação. E depois a casa de bombas, aqui quando a gente dá um zoom, a gente consegue visualizar melhor. Ela abriga as bombas responsáveis pelo transporte desses efluentes em diferentes estágios do tratamento. Aqui é o nosso projeto em layout. E aqui está o título do nosso projeto, que é o projeto Estação de Tratamento de Efluentes Industriais em uma fábrica de laticínios. A vista do nosso projeto. Aqui nós temos a legenda com o nome da universidade, Universidade Federal Rural da Amazônia, o projeto, o curso Engenharia Ambiental e Sanitária, nossa capa, a apresentação, a data e a unidade, escala e a área, a unidade em metro e a área 30 por 30, o número de páginas dentro dessa prancha e as projetistas Adria Holanda e Gabriela Arruda e os responsáveis técnicos Anderson Soares e Dário Lisboa. Antes de eu apresentar plantas, eu quero mostrar aqui que nós fizemos 3 legendas. Primeiro aqui é dos equipamentos, o gradeamento, caixa de gordura, tanque de equalização, unidade físico-química, reator biológico, decantador primário, decantador secundário, o leito de secagem de lodo, a cabine de controle, a casa de bombas, com as suas respectivas medidas, largura, comprimento e altura. No caso, as que estão aqui em vazio é porque elas são em diâmetro, por isso não tem o seu comprimento. Aqui os componentes, a lista de materiais
né, os componentes que compõem a nossa estação: a escada, tubulações, janelas, portas, piso, grade e telhado. A escada, que o material que foi utilizado nela é de aço inoxidável, as tubulações, que foram feitas de PVC, as janelas, que foram feitas de alumínio com tratamento acústico e anticorrosivo, as portas, que são de alumínio também, o piso de epóxi, que é uma resina resistente, a grade, que ela é feita de aço inoxidável, e o telhado também, que foi feito de aço inoxidável e aço de carbono para as barras. Aqui nós temos a legenda das características técnicas e suas composições e propriedades. Essas características técnicas são da lista de materiais: o aço inoxidável, que ele é aplicado na escada, na grade, no telhado. A sua composição é ferro, cromo de no mínimo 10,5% e outros elementos. E a sua propriedade é a alta resistência à corrosão, que é a sua principal vantagem. Depois o PVC, que é o policloreto de vinila, que ele foi aplicado nas tubulações. A sua composição é o polímero termosplástico, que ele é derivado do cloro e do etileno. E a sua propriedade foi que ele tem leveza e facilidade de manuseio. O alumínio com tratamento acústico e anticorrosivo, que foi aplicado nas janelas, a sua composição é alumínio mais revestimentos protetores, como por exemplo a adonização e pintura eletrostática. E a sua propriedade é que ele é maleável e de fácil conformação. Já o alumínio que foi aplicado nas portas, ele não tem composição porque ele é totalmente composto de alumínio, e a sua propriedade é que ele tem uma boa resistência mecânica relativa ao seu peso. E o epóxi, que é uma resina resistente que foi aplicada no piso, a sua composição é a resina de epóxi mais o endurecedor, que normalmente são laminas, e a sua propriedade é que ele tem um acabamento liso, impermeável e higiênico. E por último, o aço de carbono, que ele foi aplicado nos telhados e barras de sustentação. A sua composição é ferro mais carbono, que varia de 0,2% a 2%. E as suas propriedades: ele tem uma alta resistência mecânica e ele é mais rígido que o aço inoxidável. Apresentar de fato as plantas. Essa aqui é a nossa planta de situação, que ela está localizada na Avenida Centenário, Jarbas Passarinho. Essa aqui é a nossa planta de locação. Aqui a gente tem uma visão melhor de como a nossa estação ela está em posição, né, perto da fábrica. Essa aqui é a fábrica. O telhado dela aqui, ela tem um caimento de 5%. Aqui é o acesso principal da nossa, quando nós entramos, né, o acesso principal ao calçadão, que dá acesso tanto à fábrica quanto, de fato, à estação. Nós não focamos, né, em fazer a fábrica, e sim na nossa estação, que era o nosso objetivo. E aqui a nossa planta baixa. E por último, a nossa planta de cobertura, que é a cobertura da casa de bombas e da cabine de controle. Manda aqui, né, a explicação. Aqui é a capa do nosso projeto, mas nós vamos focar agora na vista superior, onde vai nos mostrar os cortes que foram apresentados. Aqui nós temos uma área de 30 por 30 do terreno escolhido, né? O terreno particularmente ele é maior, né? Localizado, como dito anteriormente, ali na Jarbas Passarinho. Só que, como dito também anteriormente, a fábrica de laticínios ela não foi nosso ponto principal, então nós focamos diretamente na estação de tratamento. Então esse foi o terreno ocupado por ela. Aqui dentro nós temos as disposições dos equipamentos, onde apresenta o gradeamento, a caixa de gordura, o decantador primário, o tanque de equalização, o reator biológico, a unidade físico-química, o decantador secundário, aqui a leite de secagem do lodo, a entrada e a saída dos efluentes, a entrada também dentro da estação, né? Aqui tem uma porta, no caso. Aqui temos a casa a cabine de controle, a casa de bombas,
e as disposições também das árvores colocadas ao redor. E também temos aqui a direção do norte. Essa vista, ela contém a escala de 1 por 271 por 655, e aqui foram feitos 4 cortes, onde foram nomeadas de A até a D. Conseguimos visualizar esses cortes melhor mais à frente. Aqui nós temos a planta de cobertura com uma escala de 1 por 100, onde a gente consegue delimitar melhor aqui as dimensões que foram usadas nas cabines de controle e na casa de bombas, onde a casa de bombas tem 10,60 por 8,10, e a cabine de controles tem 4,60 por 6,60, e o espaçamento entre elas é de 1,49 metros. Aqui, na terceira e na quarta vista, nós temos tanto a vista frontal quanto a vista direita da estação, onde as escalas entre elas são de 1 por 200. Aqui a gente consegue ver melhor a disposição da vista frontal da estação, não é possível ver ela, e a vista direita. Mas aqui embaixo nós temos tanto a vista posterior, no caso a parte de trás da estação, e a vista esquerda, cada uma com escala de 1 por 200. Aqui nós já temos as apresentações dos cortes, onde a vista frontal da casa de bombas ela foi representada com cortes de D a D, com uma escala de 1 por 100, que a gente consegue ver as disposições dentro da casa de bombas, onde aqui apresenta a entrada, as disposições dos equipamentos dentro, o telhado, as vigas e esse compartimento que consegue esconder para dar uma vista melhor, visualmente, no caso, para a casa de bombas. Aqui nós temos a posterior, no caso, como se estivesse entrando na casa de bombas. Aqui a gente consegue ver a janela, que é possível ter ventilação para dentro do lugar, e também visualizar as disposições dos equipamentos dentro do terreno. Temos também a vista frontal da cabine de controle, de SAC, o corte, com escala de 1 por 50. Aqui é como se estivesse tendo uma vista da janela para dentro da cabine de controle. Conseguimos ver a disposição da entrada. Temos a disposição do telhado e das vigas, e também do esconderijo aqui do telhado. Temos a vista posterior também do mesmo, com o corte representado de BAB, com escala de 1 por 50, que é como se estivesse a vista entrando na cabine de controle. Então, conseguimos ver a disposição aqui também das janelas. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre as funcionalidades do ambiente aqui dentro da estação de tratamento. A gente consegue entender um pouco mais sobre os elementos gráficos dispostos aqui dentro, para saber quais as funcionalidades de cada um, que já foi explicado, mas por que ele foi colocado da forma que está aqui apresentado. Bom, primeiro, aqui vai ser a entrada, teoricamente aqui seria a fábrica, então da fábrica saem os fluidos e entra aqui no gradeamento. O gradeamento ele foi colocado em primeiro justamente por ele conseguir captar esses resíduos mais grossos e ele conseguir separar. E ele vai trabalhar em conjunto aqui com a caixa de gordura, justamente para tirar os resíduos de gordura que tiver dentro desses fluidos que vai entrar na estação. Posteriormente, a gente vai ter o tanque de equalização, que ele vai se localizar depois da caixa de gordura e do agachamento, porque eles vão sugerir uma função de amortecer as variações, no caso de preparamento de efluentes para etapas seguintes. E as etapas seguintes, elas vêm do decantador primário e da unidade físico-química, onde as duas vão trabalhar em conjunto para separar sólidos e ter o aprimoramento da qualidade da água, para montar uma sequência lógica de purificação. Depois, a gente vai para o reator biológico e para o decantador secundário.
porque eles vão representar o coração do tratamento dentro da estação, porque eles vão ver onde está a matéria orgânica e vão degradar os resíduos que vão ser separados e vão evidenciar um ciclo de purificação. Depois daqui, do decantador secundário, ele vai entrar aqui para o leito de secagem do lodo, tanto que a conectação é feita embaixo. E é aqui que ele vai ser localizado no final do processo de tratamento. Aqui ele vai indicar as etapas de disposição dos resíduos sólidos. E aqui seria a saída do fluido, já tratado. As duas casas aqui que estão dentro da planta, que seria a cabine de controle e a casa de bombas, elas são elementos de suporte e funcionamento geral da estação, onde ambas vão, a casa de bombas, no caso, vai mostrar a movimentação dos fluidos e a cabine de controle vai ser o centro de comando e monitoramento da fábrica, da estação. Essa foi a apresentação do nosso projeto de tratamento de efluentes industriais em uma fábrica de laticínios. Agradecemos a atenção. Tchau.